Continuando aqui, pessoal. Agora a gente vai ver o chamado modo NAT. O modo NAT ele é bem diferente em algumas questões do modo Bridge. Enquanto o modo Bridge coloca todo mundo dentro da mesma rede local, compartilha serviços, as máquinas se enxergam, como se todo mundo tivesse fisicamente ligado aí ao switch, aqui o virtualizador ele se comporta mais como um roteador de forma parcial. Vamos considerar que hoje quase todo roteador também tem portas de switch, principalmente os roteadores domésticos. Então ele é um roteador no quesito que pega o pacote de uma rede e manda para outra rede ou para a internet, mas ele é um switch porque permite que as máquinas se conectem e conversem entre si. Aqui no modo NAT, ele faz o papel do roteador, mas ele não faz o papel do switch. Então nesse caso, imagina que eu tenho um cenário como esse. Eu tenho uma máquina física conectada ao roteador que se conecta à internet e eu crio duas máquinas virtuais, duas VMs. No modo NAT, a VM1 conversa com o host hospedeiro e sai para a internet. A VM2 conversa com o host hospedeiro e sai para a internet, mas a VM1 não conversa com a VM2. Existe um isolamento entre as VMs. Esse modo ele é bem interessante quando você quer desenvolver uma virtualização e quer fazer ela conversar com a internet. Que ela, por exemplo, acesse um site, que eu atualize o sistema operacional da minha VM, que eu instale aplicações dentro dessa minha VM, mas que ela tenha um ambiente que permita basicamente que ela se conecte à internet sendo uma máquina virtual. Então eu tenho essa restrição. Então as VMs não se comunicam entre si, por outro lado elas conversam com o host hospedeiro, o host hospedeiro conversa com elas, mas elas não conversam entre si. E certamente elas entram na internet. Muito bem, uma variação desse modo vai ser visto um pouco mais à frente. Mas agora, vamos lá na parte prática, verificar como funciona esse modo NAT dentro do nosso virtualizador. Bom pessoal, agora vamos fazer a parte prática do chamado modo NAT em virtualizadores. Para esse exemplo, a gente está trazendo aqui o VMware Player e vamos lá. Por que o modo NAT é importante? Imagina que você tem uma máquina virtual, ela tem aqui um endereço IP e aí você vai, por exemplo, tentar acesso à internet. Vou dar um ping aqui no cscyber.com, tá? Ó, vejam que vai dar erro, ele não vai conseguir chegar até a internet. Ou então, se eu vier aqui no navegador e eu tentar acessar aqui o https://cscyber.com. Vamos lá. Imagina que eu tento acessar a internet, só que eu não tenho a conectividade estabelecida para que essa minha máquina virtual chegue até a internet e aí vai dar esse erro, tá? Se eu voltar aqui, ó, a gente vai ver que a solicitação não encontrou o host, ou seja, eu não tenho conectividade, tá? Então eu tenho esse endereço de rede aqui. Aí eu olho para a minha máquina real e a minha máquina real tem um endereço diferente, de uma rede diferente. Se eu colocar essa máquina virtual em modo Bridge, elas vão estar na mesma rede local. Se eu fizer isso, as outras máquinas da minha rede local vão poder acessar a minha máquina virtual também. Mas vamos imaginar que eu queira dar um isolamento para a minha máquina virtual, para que ela acesse a internet, mas que as outras máquinas não acessem ela. Então, nesse caso, eu consigo fazer isso ativando o modo NAT. Com o modo NAT, a minha máquina real acessa a virtual acessa a real e acessa a internet. E mais nada. Então, as outras máquinas da rede local não vão acessar a minha máquina virtual e as outras máquinas virtuais também não vão acessar ela, tá? Então, como é que eu faço isso? Aqui no VMware Player, eu venho aqui em Manage, Virtual Machine Settings, e aí eu vou olhar que, por exemplo, a minha rede está no modo host only, ou seja, aquele que não tem conectividade com a internet. Eu venho aqui e mudo ele para modo NAT. Quando eu faço isso, ele vai desligar a minha interface de rede, vai religar a minha interface de rede nesse novo modo. E aí vai mudar o endereço IP da minha máquina e ela vai ter acesso à internet. Ó, já voltou aqui, ó. Veja que aqui do lado direito embaixo,
Quando tem o íconezinho do computadorzinho, significa que eu tenho acesso à internet, tá? Então, se eu tenho acesso à internet, agora o que eu vou fazer aqui é verificar qual é o meu IP. Veja que ele já mudou de rede, antes ele era uma rede 192.168.32, agora é a 244.130. Vamos ver se a gente alcança a internet. Olha só, agora a gente acessa a internet. Vamos ver como é que fica a parte de conectividade com a minha máquina interna, com a minha máquina real. Vamos ver se ele pinga esse endereço IP. Então eu vou dar o ping 192.168.0.227. Olha lá, ele chega até a minha máquina real. E aí, vamos só ver se a nossa máquina real também chega na nossa máquina virtual, só para poder fechar esse entendimento aqui. Então, se eu der aqui um ping 192.168.244.130, olha só, agora eu chego na minha máquina virtual também. E olha que legal, só de ativar a conectividade, o site foi recarregado, ou seja, agora eu tenho acesso à internet. Então, vamos lá recapitulando. Modo NAT, a minha máquina virtual acessa a minha máquina real, a minha máquina real acessa a virtual. As outras máquinas da minha rede local não chegam na máquina virtual. As outras máquinas virtuais não chegam umas nas outras, mas todas acessam a internet. Então esse é o modo NAT e eu vou encerrando essa parte do nosso vídeo por aqui. O modo RedNAT, ele resolve uma parte dessa limitação ao oferecer conectividade entre as máquinas virtuais dentro do espaço do NAT, ou seja, as máquinas virtuais passam a se conversar.